dia, galera. Eu sou Kelly Santos, estou entrevistando aqui duas alunas da enfermagem. Thais Almada, eu tô no primeiro semestre de enfermagem. E Thalita Braga, tô no quinto semestre de enfermagem. Hoje o assunto vai ser sobre o aborto. Inclusive, vocês fizeram até uma pesquisa dias atrás, né, com alguns alunos. Uma pesquisa na faculdade. Sobre o aborto, legalização sobre o aborto, A opinião né? de cada um. Isso. Roda aí o VT. Olá, bom dia. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você é contra ou a favor da legalização do aborto? Eu sou a favor da descriminalização, Por quê? porque eu acredito que a diferença de quem aborta ou não é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Porque se quiser, todo mundo vai abortar, né? Sim. E descriminalizando, pessoas que não têm condições financeiras iriam ter mais segurança. E o que você acha que mudaria se o aborto fosse legalizado no Brasil? Eu acredito que a gente teria menos mortes, né? Porque, infelizmente, nós não temos uma educação pública de qualidade, uma educação sexual que traz o entendimento para que a maior parte da população tenha. Então, as mulheres acabam engravidando cedo porque elas não têm a educação necessária. Olá, bom dia. Olá, Eu bom posso te dia. fazer uma pergunta? Claro, Você é contra ou a favor do aborto? depende do caso, mas a maioria sou a favor. E nessa questão, seria a favor da legalização no Brasil? Sim. Por quê? Por conta que, assim, é a escolha da mulher. Acho que ela deveria escolher se ela quer ou não. E depende do caso também, sabe? Vocês fizeram uma pesquisa com alguns alunos, perguntaram para eles o que eles achavam sobre o assunto do aborto. E aqui no Brasil, a questão do aborto, a legalização, como é que funciona? Atualmente aqui no Brasil é ilegal o aborto. Se uma mulher, por exemplo, for pega numa clínica clandestina realizando o aborto, ela responde judicialmente e pode pegar a pena. Só que tem algumas questões que são consideradas, né, para abortar, que é quando a gestação foi por estupro. Só que mesmo no Brasil tem a partir, se eu não me engano, de até 22 semanas. Depois disso não é permitido o aborto, mesmo que seja uma criança. Só em casos muito específicos aí. Muito específico. E quais são esses casos específicos? Teve o caso de uma menina mesmo de 10 anos, que ela foi estuprada pelo tio. E aí foi pro ministério, né? E ainda assim, depois de ela ser 10 anos ser estuprada pelo tio, tiveram muitas manifestações contra isso, porque já estava cometido a semana, 5 meses e pouquinho, e as pessoas não queriam deixar abortar. Só que foi decidido pelo ministério e ela conseguiu o aborto legalizado, né, no caso. Entendi. Tem motivos, né, para abortar. Quais são os motivos para abortar aqui no Brasil? Brasil, os motivos são quando a criança nasce com anencefalia, quando ela não vai ter o desenvolvimento do sistema nervoso, mesmo que ela nasça, ela não vai durar um mês de vida. E a questão de impor risco à saúde da mãe, né, da mulher. Se está botando risco é quando a gestação pode ser interrompida. Então tem isso em questão de botar a vida do bebê e da criança, da mãe em risco, né? Sim. E o que envolve a saúde pública. Por que assim o aborto é questão de saúde pública? Explique melhor aí. Pela OMS, a segunda morte, a terceira morte materna no Brasil é causada por clínicas clandestinas, né? Que são essas mulheres que não têm condição, diferente de mulheres ricas que vão para clínicas especializadas, terem esse aborto. Já mulheres pobres que não têm condição de sustentarem elas mesmas, nem mesmo sustentar a criança, elas recorrem a essas clínicas, alguns tipos de remédios que botam a vida delas próprias em risco. Então é uma questão de legalização pela proteção da vida da mulher. Não, porque tem a diferença do ser a favor do aborto e ser a favor da legalização. E entra em saúde pública também, porque não é dado nas escolas, não tem essa explicação da saúde pública, não tem a explicação da saúde íntima. Não tem explicação sobre contraceptivos, não tem educação sexual nas escolas para que as adolescentes saibam se cuidar. Muitas mães não querem ter esse assunto com a filha, entendeu? Então as adolescentes crescem e não sabem como é que acontece, como é que funciona, entendeu? Então gera muitas discussões isso. Tem motivos, né, para legalizar. A questão é por que tantos empecilhos assim para legalizar o aborto, né? O governo teria muitos gastos com isso, né? Porque com a legalização teriam que abrir clínicas especializadas no aborto, teriam que ter profissionais especializados nisso, teriam que ter psicólogos nessa clínica para fazer todo o acompanhamento dessa mãe, porque isso gera um transtorno, Um trauma. um trauma para a mãe.
E, além disso, teria que nas escolas ter essa educação sexual, né? Porque não adianta a gente legalizar o aborto e ter o aborto e não informar para evitar, né, o aborto. Tem muita falta de consciência, né? Consciência, isso. Muitas pessoas não sabem. É o que acontece, porque muitos adolescentes e crianças engravidam por falta dessa educação sexual. E é onde entra a saúde pública, que deveria investir pela lei nas escolas, em impor de como um ser humano engravida, para as crianças e adolescentes terem noção. Contraceptivos deveriam ser entregues em postos de saúde também, porque muitas vezes fala sobre ser contra a legalização do aborto, mas as mulheres não estão tendo acesso a esses tipos de contraceptivos para ser evitado. Na verdade, nos postos eles têm os contraceptivos. Eles Porém, entregam. se uma adolescente de 15 anos for lá, ela tem que ter a mãe. Entendeu? E muitas vezes a adolescente não quer falar pra mãe, que não tem essa abertura de chegar pra mãe e falar, eu tô tendo relação sexual. Então isso já impede. É verdade. É essa questão. E entra a questão também da religião, né? Porque o governo também ele é muito taxado por religião, do que um acha, o outro acha. E na religião eles buscam muito mas a vida, o feto é uma vida, né? Nem a própria ciência tem a conclusão de quando começa a vida dentro do útero. Então os religiosos usam muito essa questão da vida. Mas em questão da vida da saúde da mulher, por exemplo, a saúde de uma criança que foi estuprada e ela geraria aquela criança, e se ela tivesse uma depressão, por pressão psicológica do que ela viveu e morresse? Seria uma vida em vão. Então não é pela vida, é pela questão de não aceitar o que o ser humano, ou melhor, a mulher, pode fazer com o corpo dela ou não. Então, na verdade, teria que investir, né? O governo tinha que muito investir dinheiro nisso. e eles não querem isso. Investir. E em questão que você falou aí, teria que investir profissionais, psicólogos, assistentes sociais, né? Na clínica. E aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas será que em outros países funciona assim, desse jeito? Na Argentina, pela pesquisa que a gente fez, tem um período de semanas lá que você pode... 14 semanas, eu acho. 14 semanas que você pode chegar a abortar. Só que lá não tem essa questão do psicológico. A mulher ela chega na clínica, quer realizar um aborto, ela vai lá, realiza. É só ela querer e ela faz. Isso. Entendi. E como tem países... O Brasil, ele é ilegal o aborto, né? E tem países que se você abortar a criança, mesmo que seja um aborto espontâneo, como o El Salvador, por exemplo, teve um caso de uma mulher que teve um aborto espontâneo dentro de casa e ela pegou 30 anos de prisão por mais que tenha sido espontâneo, foi um aborto, né? Ela pegou 30 anos de prisão por isso. Então, pelo menos no Brasil, o aborto espontâneo não é crime, não é criminalizado, né? Entendi. Tem até um caso aqui que eu lembrei sobre aquela Clara Castanho, não é isso? Que ela é uma atriz. Isso. Ela engravidou, fruto de um estupro e ela não abortou. Ela decidiu ter. E aí ela acabou, quando a criança nasceu, no hospital mesmo, ela deu, né, a criança para uma pessoa e ela levou para doação. E isso é interessante, né, porque ela virou também assunto polêmico, né, porque muita gente disse que ela tinha que ficar. Ela, isso. Só que o que é que vocês acham? Ela tinha que abortar ou ela fez certo? Essa é uma questão pessoal dela, né? Com o que ela segue pra si, o que ela acredita ou não. E é isso que as pessoas têm que entender, o que a mulher tem que fazer com ela mesma por questões psicológicas dela. Clara teve a opção de gerar a criança porque ela tinha condição de gerar. Isso, tem muitas e mulheres doar. que não têm a mulheres condição que não de manter uma gestação. Tanto não tem condição psicológica para isso, porque você tá ali com a criança no ventre sabendo que foi de um estupro, de um abuso. E também questões financeiras, né? Porque gerar uma criança, uma gestação, gera muitos custos. Tem muitos exames, muitos remédios para fazer. Então, vai de cada um. Nem todo mundo tem essa condição. E gera também o índice de pobreza no Brasil. Não tem como comparar a legalização do aborto e o aborto no Brasil com outros países. O índice de pobreza aqui é muito maior. Uma mulher de rua, uma moradora de rua, ela pode ser estuprada. E ela não tem condição. Como é que ela vai ficar? Já vi muitos casos de moradora de rua, casos. grávida. Não tem nem como sustentar ela. Imagina uma criança. Né? Se tudo é em nome da vida, quantas crianças estão na rua se prostituindo, fazendo trabalho escravo, por abandono de pais, e as crianças estão lá. A qualquer momento podem ser tiradas da vida. Realmente, isso é. E na opinião de vocês, em questão sobre, para finalizar aqui esse assunto, o que é que vocês acham sobre a legalização, sobre o aborto? Qual a opinião de vocês? Particularmente, eu não sou a favor do aborto. Só que é aquela questão, né? Eu não farei mais a respeito do que você faz porque você
tem o seu psicológico, sua saúde mental, é o que você quer. Mas eu, particularmente, não sei minha opinião sobre, eu não faria. Mas eu sou a favor da legalização, porque iria evitar muitas mortes de mulheres, muito sofrimento, tudo. Como o Thaís falou também, eu não sou a favor do aborto em si, mas eu sou a favor da legalização, evitaria muitas mortes, evitaria muitos transtornos. Mas, e como o menino da entrevista falou, né, o Estado não deveria intervir nisso. O corpo é da mulher, então a mulher deveria poder escolher se ela quer gerar uma vida. Gerar uma vida é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então acho que a mulher poderia escolher se ela quer ou não gerar aquela vida. Realmente. Obrigado, viu, meninas, pela Nada. entrevista. Foi bastante interessante essa conversa. E aí finaliza o podcast, né? O PodUni. Tchau, E é gente. isso. Tchau, tchau. Obrigada.